Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Que bom ter você aqui hoje para nós bater um papo muito especial sobre maternidade. Eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que por muito tempo me incomodava, né? Me fazia também carregar algumas culpas, alguns medos, e que ao longo do tempo me levaram a buscar um pouquinho mais de conhecimento, aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante e tão importante para nós. Então, sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas, né? Se sintam acolhidas nesse momento aí de conversa. Como não temos muito tempo e o assunto é longo, vamos dar uma pincelada, né, sobre o tema maternidade. Oi, Aline, chegando ali, a Lise, tudo bom? Um abração. Só me dá um okzinho aí se vocês estão conseguindo me ouvir, que eu acho que tinha caído aqui um pouco a conexão. Só me dá um joinha aí se tá tudo certo. Que aí já começamos a falar sobre o tema. Enfim, né? Como eu falei lá no story, resolvi falar sobre maternidade porque é um tema que frequentemente, tá, ok, gurias, frequentemente tem chegado pessoas, né, mães, mulheres até mim, e me trazendo questões relacionadas à maternidade. Seja relacionado à própria maternidade em si, de como lidar com os filhos e como elas se sentem em relação a esses filhos, ou seja também na questão assim, quero ser mãe, quero tentar uma gravidez, mas tenho muito medo, né, tenho muita dificuldade e trago muitas questões também, né, familiares, enfim, e por esse motivo, né, por tantas dúvidas, tantas questões, eu resolvi trazer um pouquinho desse tema aqui. É um tema muito longo, né, que tem muitas questões envolvidas e que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né, aqui, infelizmente nós temos pouco tempo, mas não vai se esgotar o assunto aqui hoje nessa live, vou explorar mais vezes. Lá no finalzinho quero trazer também algumas ideias, né, algumas sugestões de movimentos que eu pretendo fazer, né, sobre esse tema. Mas assim, quero trazer o máximo que eu conseguir aqui para vocês agora, tá? Então, antes de começarmos, eu queria só falar um pouquinho de onde que eu venho, né? De onde vem a minha fala, tá? A minha fala de hoje, de maternidade sem romantismos, vem de uma gravidez, né? A minha primeira gravidez que eu tive aos 15 anos de idade. Então, eu fui mãe muito nova. Eu engravidei com 14 e tive a Cauane com 15 anos de idade. Né? Então, eu fiz aniversário no mês de maio, mês de setembro eu ganhei a Cauane. Então, essa minha primeira gravidez, esse primeiro contato com a maternidade, ele foi muito sofrido e muito frustrante, me gerou muitas questões, né, que ao longo do tempo eu carreguei, né, de medo, de culpa, de diversas situações, né, porque ser mãe na adolescência é algo muito difícil, não só para nós mulheres que nos tornamos mães, mas também para todo o nosso sistema familiar. Então, a minha fala começa daí, né, de uma primeira maternidade aos 15 anos de idade e uma segunda maternidade, que foi uma opção, que foi uma escolha, aos 30 anos de idade. Né? Então, esse é o meu fundamento prático, né, para falar aqui para vocês hoje de maternidade sem romantismo. E além disso, né, a fonte de onde eu trago todo esse conhecimento é também da educação, né, dos anos de estudos dentro da educação, dentro da neurociência, dentro do desenvolvimento humano, né, e nos últimos anos também dentro da visão sistêmica, da abordagem sistêmica das constelações familiares, que também vem embasar e vem ao encontro de tudo que eu
tenho atuado dentro da educação. Diante desse cenário é que eu falo sobre a maternidade, porque não só na minha vida pessoal, encarando os desafios de ser mãe, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu me deparo diariamente com mães frustradas, com mães cansadas, com mães que estão sobrecarregadas, que têm dificuldade de lidar com os seus filhos, que têm dificuldade de lidar com o casamento, o relacionamento, com a sua própria vida pessoal e que não sabem por onde começar a resolver diversas dessas questões. Então, falar de maternidade sem romantismo é trazer para as mulheres que já são mães e para as mulheres que pretendem ser mães essa percepção de que o maternar não é simplesmente aquilo que a gente vê lá no comercial de amaciante, né? E que, aquele bebezinho lindo, nasceu, cheirosinho, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, né? Que todo mundo tá ali, que tá disponível. Não é assim que funciona. Quem é mãe aqui, né? E vejo que tem muitas mães aqui, mães que inclusive passaram por uma maternidade que não foi única, né? Que foi de gêmeos, que foi de trigêmeos, né? Sabem do que eu tô falando. É tão lindo, tão maravilhoso esse momento da maternidade que para mim é um momento muito... é o momento mais maravilhoso de uma mulher. Mas ao mesmo tempo é um momento de encontro com as suas sombras. O quanto nós mulheres estamos preparadas para nos encontrar com as nossas sombras nesse período de maternidade. Porque da mesma forma que nos sentimos plenas e completas em estar gerando uma nova vida, também precisamos ter muita força e muito entendimento para compreender todas essas mudanças que vão acontecer conosco nesse decorrer desse período. Então, assim, pensando, né, nessa maternidade, por onde eu começo, né? A primeira questão que eu trago para vocês, né, principalmente para aquelas que ainda não são mães e que pensam em ser mães, é: para que eu quero ser mãe? Para quem eu quero ser mãe? Quem vai se beneficiar? Para quem é bom se eu tiver um filho? É bom para mim? É bom para o meu marido? É bom para minha família? Principalmente é bom para mim? Eu quero isso? Porque ser mãe não é simplesmente essa questão, eu preciso ter um filho porque a sociedade me cobra que eu tenho que ter um filho, mas e todo o resto envolvido. Para quem é bom? É bom para mim enquanto mulher, eu preciso dessa maternidade para me sentir plena, para me sentir feliz, é algo que eu quero para me realizar enquanto pessoa, eu abro mão de outras coisas na minha vida para mim viver a maternidade e para mim isso é leve, isso é tranquilo, sem culpa, sem medo, ou, meu marido quer um filho e eu vou ter que dar para ele um filho. Vou ter que abrir mão do meu trabalho, da minha carreira, para mim dar um filho para o meu marido porque é o que ele quer. Ou a minha família quer, ou alguém quer. Né? O quanto eu estou disposta a isso. Eu trago essa questão porque o fato de sermos mães, né? Essa questão da maternidade, ela mudou muito nos últimos tempos. Né? Há décadas, há anos atrás, a função materna ela era exclusiva da mulher. Né? Numa sociedade patriarcal que precisa vender essa imagem de que ser mãe é algo maravilhoso, é muito difícil para nós depois mulheres encararmos essa maternidade, porque o que acontece? Nós também queremos nos realizar em outras áreas da vida que não só como mães. E aí vem o medo, e aí vem a culpa, e aí eu não fui uma boa mãe, e aí eu não fiz o meu melhor, e aí eu não eduquei meus filhos da melhor maneira, e eu não fui uma boa mãe, e aí vem todos aqueles pensamentos. Então a função de mãe, né, nós mulheres precisamos estar muito preparadas, a Aline ergueu a mão ali, né, trigêmeos. Então olha o tamanho, né, desse desafio de gestar 3 crianças, e não é só gestar,
Porque muitas vezes nos encontros, né, de mulheres, de gestantes, se fala muito dessa parte, né, biológica, física, de como cuidar, de como gestar, e isso. Mas e aí quando o bebê nasce? O que acontece? Né? Quem já foi mãe aqui já pode muito bem falar. Quando nós chegamos em casa da maternidade, né, do hospital, qual é o primeiro pensamento? Alguém te conta isso? Né? É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Então nós gestamos essa criança 9 meses, estamos ali em conexão, em simbiose com esse bebê 9 meses. E ao ir, né, ganhar essa criança, a gente sai lá do hospital com o pacotinho de presente e chega em casa e aí vem o desespero, né? Quantas mães aqui, ergue a mão aí, dá um joinha, dá uma mãozinha aí. Quantas mães que chegaram em casa e pensaram, meu Deus, e agora? E agora faço o que com essa criança? Por onde eu começo? E se eu não conseguir, né? Esse é um sentimento que todas nós mulheres vamos ter se nós formos mães e se nós não tivermos uma rede de apoio para nos proteger. Aquilo que eu falava lá no início, há décadas atrás, ser mãe era algo exclusivo da mulher. Nós não tínhamos compromissos além da casa se não fosse cuidar dos nossos filhos, né? Ser o amparo dos nossos maridos, cuidarmos da casa. Podíamos ter vários filhos porque nós estávamos disponíveis para a criação dessas crianças. Hoje, na sociedade que nós estamos, nós temos uma vida fora dessa sociedade, né? Um trabalho fora dessa casa. Fora dessa casa temos algumas obrigações que vão além, né? E aí, quando decidimos ser mães, se nós não tivermos consciência do quanto nós vamos ter que abrir mão por um período dessas nossas obrigações para nos dedicarmos para esse bebê, nós entramos em parafuso. Porque aí você pensa, meu Deus, eu nunca mais vou ter liberdade. Eu nunca mais vou conseguir fazer alguma coisa. Meu Deus, como tá me sugando a minha energia. E tá tudo bem. Porque assim, muito dessa culpa das mães vem porque quando chega em casa e bate esse desespero, aí eu já começo a me culpar. Meu Deus do céu, porque eu não tô sendo uma boa mãe. Porque a vizinha, a fulana, a ciclana, ela é uma mãe maravilhosa. Ela tá toda amorosa, ela tá toda isso. E eu tô aqui desesperada com essa criança que eu não tô sentindo conexão, que eu tô com medo, que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, se era isso mesmo que eu queria, porque muitas sentem isso após o nascimento de uma criança. E aí vem dois aspectos bem importantes que acontecem, né, frequentemente, que ou nós, né, mães, temos um suporte muito forte das nossas mães, no caso das avós ou das sogras, né, ou de alguém próximo da família. Então, alguma mãe, né, anterior, vem na nossa casa e toma conta de tudo por nós. Então, nós só se tornamos aquela em que está ali para dar mamar, para, né, para fazer algumas... para estar disponível ali para a criança, enquanto que alguém toma conta de tudo por nós e muitas vezes extrapola esse tomar conta, porque aí eu trago muito essa questão lá da minha primeira gravidez, porque como eu era muito nova, então tanto a minha mãe quanto a minha ex-sogra, elas tomaram conta da Cauane para mim, né? Elas não me deixaram, não por maldade, né? O próprio cuidado, não me deixaram eu tomar o meu papel de mãe, né? De fazer aquilo que era meu papel. E aí o que aconteceu? Para mim, aquela maternidade parecia que não tinha muito sentido, parecia que não era eu a mãe, né? Porque qual era a minha responsabilidade diante daquele bebê? Porque eu sabia que tinha alguém que vinha dar banho, eu sabia que alguém se preocupava que ia dar mamar, na hora de dar mamar, se tinha que trocar, se eu não sabia exatamente o horário certo de trocar, alguém vinha e apontava e dizia, tem que trocar, vamos dar banho, vamos fazer. Sempre tinha alguém ali.
Então, essa questão, assim, depois de um tempo, eu comecei a sentir aquele vazio, aquela sensação de que eu não tinha feito a minha obrigação de mãe. Meu Deus, eu não cuidei, mas e onde é que eu estava? O que que eu fiz que eu não fiz o meu papel de mãe, né? Por quê? Porque as avós fizeram esse papel por mim e aí a frustração veio porque eu não tomei, né, o meu lugar de mãe. Na minha segunda gestação foi ao contrário. Eu decidi fazer sozinha, né? E aí por muitas vezes eu entrei em pânico porque eu me sentia totalmente sozinha. Embora que eu tinha minha filha mais velha, que sempre me ajudou, meu marido sempre foi muito prestativo e sempre cumpriu a função de pai muito bem, mas eu pergunto assim, quantas mulheres que após terem os filhos, têm a oportunidade de ter alguém que chega para elas e diz assim, mãe, vai tomar um banho e demore quanto tempo você precisar nesse banho, sem se preocupar que eu cuido do teu nenê para você. Quantas mães têm esse privilégio de alguém chegar e dizer, hoje você pode sair, pode fazer tuas coisas tranquilamente, que eu dou conta do nenê para você. Pode ir fazer uma refeição tranquila, que se precisar eu dou conta por você. Nem todas as mães têm esse privilégio. Nem todas as mães contam com essa rede de apoio. E quando a gente decide ser mãe, volto lá na minha pergunta que eu fiz lá no início, para que e para quem? O quanto estou disponível a deixar de lado algumas coisas e tá tudo bem, eu estou preparada emocionalmente para cumprir com essa minha missão de mãe. Eu trago essas reflexões, né, gente, porque assim, são coisas da realidade. Peço para que não me compreendam mal de que eu estou aqui só trazendo a tragédia da maternidade. Não, né? Eu só quis começar por essa reflexão, porque é algo que assombra muitas mães, né? O medo de estar fazendo certo ou fazendo errado. Será que é por esse caminho? Mas a fulana disse que é por aqui. Mas a outra veio e disse que fez assim. Então, entende? Então, assim, tudo isso acaba gerando nas mães um grande complexo, né? Uma grande culpa. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E muitas não se preparam para tudo isso antes, né? Ou durante a maternidade. Não se preparam para daqui a pouco ter longos períodos, longos dias sem uma boa noite de sono. Tudo que a mãe mais quer, às vezes, é dormir uma boa noite de sono. E acontece, né, toda uma reviravolta na vida dos pais quando um bebê nasce. E tanto a mãe quanto o pai precisam estar preparados para essas mudanças, que vai ser tudo diferente. Muitas vezes as pessoas vêm dizer, né, vai ser assim, vai ser assado, ameaçam, né, dão piadinhas, mas ninguém chega realmente e diz, estou disposto a te ajudar, né? Então, são percepções que são importantes da gente parar para refletir, né? Mas trazendo, até eu fiz um rascunhozinho aqui da minha fala, né? Trazendo um pouquinho dessa questão, né? Tem uma frase que as pessoas costumam dizer muito, né? Quando nasce um bebê, nasce junto uma mãe. Essa frase é uma falácia, na verdade, porque o que é nascer uma mãe, né? Uma mãe nasce e se constrói após o nascimento do bebê. E não só após o nascimento, a partir do momento em que ela descobre que está, né, grávida, essa mãe começa a nascer. E após o nascimento do bebê, aí sim que essa mãe começa a nascer. Porque vai ter os dias em que ela vai errar, vai acertar, vai buscar alternativas, né? Vai se ver acuada em algumas situações, vai se sentir com medo, né? E essa mãe vai se construindo, vai ganhando força, vai ganhando autoridade, vai ganhando experiência. Por que é tão diferente a criação de um primeiro filho para um segundo filho? Né? Esse primeiro filho carrega muitas vezes muitas expectativas,
não só da mãe, mas de todos os familiares, principalmente se esse primeiro filho também for o primeiro neto, o primeiro sobrinho. E aí essa criança acaba trazendo todas essas expectativas e sentindo todas essas expectativas junto com a mãe. Porque essa criança passou 9 meses dentro da barriga da mãe, sentindo tudo que a mãe estava sentindo. Foi criada a partir das emoções e das percepções da mãe. Todas as células desse bebê foram envolvidas de todas as sensações que essa mãe teve. Nós temos memórias desde o momento da nossa concepção. Desde a primeira célula que começou, né, a se multiplicar, nós já estamos recebendo informações da nossa mãe. Então, essas informações, elas ficam gravadas nas nossas células. São memórias celulares. Se alguém tiver interesse em estudar mais sobre isso, tá? É só pesquisar lá sobre epigenética. Então, todas essas memórias celulares, elas vão né, gerando na criança as emoções, os sentimentos. E aí, após o nascimento dessa criança, ela também vai transmitir para a mãe e para as pessoas que estão ao seu redor tudo isso que ela traz já desde a gestação. Então, se essa mãe passou a gravidez toda, né, ouvindo da família que, nossa, porque vai ser guri, porque vai ser assim, porque vai gostar do Grêmio ou vai gostar do Inter, porque vai fazer isso, porque o vô vai levar não sei aonde, porque, entende? Essa criança vai armazenando essas informações e essa mãe vai, né, quando nasce essa criança, ela vai educando essa criança para que ela supra com essas expectativas. Só que cada ser é um ser único. E aí, nessa perspectiva, às vezes a criança não vai corresponder da forma como se espera. E aí vem a culpa, aí vem a frustração, porque eu não estou fazendo um bom trabalho. E o fracasso, né, no caso, quando eu não cumpro com essa expectativa, esse fracasso, né, da mãe, ele causa muita dor. Porque, eu não fui uma boa mãe, eu não soube educar, eu não soube direcionar. Só que nós temos que entender que é todo um contexto. Não é simplesmente, eu gestei uma criança, agora ela vai nascer e vai dar tudo certo e vai seguir um padrão e vai seguir um ritmo. Não existe uma receita de bolo. Cada família é única, cada família traz as suas experiências, traz as suas expectativas, traz as suas formas de ver a vida, os seus valores, as suas crenças. E essa criança vai ser criada e educada a partir desses valores e dessas crenças. Então não adianta eu, enquanto mãe, olhar lá para a comadre, para a vizinha, para seja lá quem for, e achar que o meu filho tem que ter o mesmo desenvolvimento do filho dela. Ou fazer as coisas, na idade, o dela está na mesma idade do meu e o dela faz isso e o meu não. Cada ser é único, cada criança é única. A tua forma de gestar, a tua forma de maternar vai ser a tua forma, diferente da forma da outra mãe. Nós nos construímos mãe depois que a criança nasce. E quando nós aprendemos a ouvir a nossa essência, a nossa intuição de fazer aquilo que os nossos filhos precisam, nós vamos estar sendo ótimas mães. Porque os nossos filhos têm as mães que eles precisam. Eles têm as mães que eles merecem. E a frase que vocês precisam levar dessa live é a seguinte: você está dando tudo que o teu filho precisa? Ou você está dando aquilo que você gostaria? Sempre se pergunte isso. Porque assim, com quem nós aprendemos a ser mães? Com as nossas mães. E será que nossa relação com as nossas mães é saudável? Será que eu não estou julgando a minha mãe, que ela não foi uma boa mãe para mim, que ela não fez tudo o que eu queria que a minha mãe fosse diferente, que a minha mãe podia ter feito de outro jeito, a minha mãe podia assim assado, a minha mãe, será que eu não estou julgando a minha mãe?
Mas e com quem eu aprendi a ser mãe? No momento em que meu filho nasce, que eu me construo mãe, aonde que eu vou buscar minhas referências? Quantas mães leem um livro depois que o filho nasce ou antes do filho nascer, que vão estudar como que acontece o desenvolvimento humano? Pouquíssimas. A nossa prática de mãe é a partir das experiências de mãe que nós tivemos com a nossa mãe enquanto filhas. É dali que vem a nossa experiência. E aí, quando eu trago essa experiência com base em diversas críticas à minha mãe, eu vou estar repetindo com os meus filhos aquilo que ela fez. Ou pior, Bert Hellinger fala, né, da síndrome do amor doentio. Eu vou estar ou repetindo ou eu vou estar sendo aquela totalmente ao contrário, né? Aquela do contra. Ah, mas a minha mãe não tinha tempo para mim. Ah, minha mãe só sabia trabalhar, porque a minha mãe nunca me deu atenção. Agora eu vou dar tudo para os meus filhos, porque eu vou largar do meu emprego, porque agora eu vou parar de trabalhar e eu vou me dedicar exclusivamente à maternidade, porque a minha mãe não fez isso comigo. E aí o que eu faço? Eu vou criar uma criança fraca, porque eu vou estar disponível para ela 100% do tempo. Só que na vida nós não temos os pais 100% do tempo disponível para nós. A infância é o período em que nós aprendemos a ser humanos. Aprendemos com os nossos erros, com as nossas frustrações. Cair de bicicleta não é o bicho-papão. É essa frustração, é esse medo que me ensina que a vida tem limites e que se eu transpor esses limites, eu vou me machucar. Então é para isso que servem os desafios da infância. É para isso que serve, muitas vezes, aquela ausência da mãe ou do pai para que a criança saiba se virar sozinha. Para que ela saiba ir lá e escolher sozinha um calçado que ela quer, uma roupa que ela quer, e tá tudo certo. Mas nós, mães, por fazermos a função de mulheres trabalhadoras, de querer uma vida profissional bem-sucedida, muitas vezes a gente se culpa e aí quando chega em casa a gente quer encher os nossos filhos de coisas, né, de presentes, quer fazer tudo por eles, né? Ah, vamos tomar banho, eu vou lá e faço tudo. Eu vou lá e visto a roupa. Fora, né, quando ainda esse vazio ainda é maior, e aí eu tiro o meu marido da minha cama e eu vou dormir com meu filho. Ou eu saio da minha cama de casal para ir dormir no quarto da criança. Com 4, 5, 6, 8 anos de idade. Isso é saudável? E aí, às vezes, muitas dessas atitudes vêm do julgamento que trazemos lá da nossa mãe. Porque nos tornamos mães a partir da mãe da mãe que nós tivemos. Então, esse é o nosso referencial. E como é que eu estou me relacionando com as minhas raízes? Eu estou julgando ou eu estou transcendendo? Eu estou recebendo tudo que é de bom, que minha mãe fez de bom para mim, que embora tenha sido difícil, me fez sofrer, mas me ensinou e eu vou repassar para os meus filhos, e as dificuldades eu vou fazer um pouquinho diferente. Isso é transcender, né? Isso é um amor saudável. É olhar para os meus filhos e dar para eles aquilo que eles precisam, não aquilo que eu gostaria de ter recebido. Esse é o primeiro segredo, né? E o fundamental dentro da maternidade, de pensar que nós estamos cumprindo uma função de mãe. Nós não podemos deixar de sermos mulheres porque nos tornamos mães. Nós não podemos deixar de ser esposas porque nos tornamos mães. Não tem problema nenhum. Se eu olhar para minha filha de 3 anos e disser para ela: Isadora, hoje eu e o Giovanni vamos sair para jantar e você vai ficar com a tia ou com a tua irmã, enfim. Porque eu sou mulher também, eu também preciso cumprir o meu papel de mulher. Eu também preciso de vez em quando dizer para o meu marido: ó, hoje você cuida da Isadora, para mim que eu vou sair
eu vou jantar com as minhas colegas, eu vou fazer um curso, eu vou participar de uma constelação e tá tudo bem. Quando eu volto para casa, eu volto e aí eu vou fazer isso com muito mais amor e muito mais entrega, porque aquilo que eu gosto de fazer eu já fiz, agora eu tô aqui disponível para minha filha. Oi, Kátia, bem interessante o assunto que você está abordando. Como parapsicóloga, entendo muitos casos assim, mas creio que a mulher passa a saber ser mãe no momento que vem o primeiro filho. É isso que eu falei, né? Que tem essa frase, né? Que a mãe nasce junto com o filho, na verdade ela se constrói, né, com o primeiro filho. E o segundo filho, ele sempre vai ter, né, essa diferença na sua criação, embora muitas mães digam, né, mas eu criei os dois da mesma forma. Não, porque muitas das expectativas que eu trazia lá do meu primeiro filho, já no segundo eu não tenho mais. É mais fácil soltar, no terceiro mais ainda, né? Então essa construção materna, ela acontece no decorrer do maternar. Nós não estamos prontas, não existe um padrão de que eu preciso seguir para ser uma boa mãe. Eu preciso dar o meu melhor e fazer aquilo que o meu filho precisa. Dentro da perspectiva, né, da constelação familiar, o que a gente entende, né, pelo papel de mãe? A função de mãe é essa função, né, do gestar, do cuidar, do afeto. Então, quando nós temos os nossos filhos, né, quando temos o nosso primeiro filho, enfim, qualquer um deles, né, a função de mãe, ela é muito exclusiva nossa, assim, lá no início na gestação e após o nascimento, porque nós é que somos as responsáveis, né, por esse primeiro cuidado. Então, a criança esteve, né, 9 meses dentro da nossa barriga, né, e ao sair dali, ela precisa de nós por perto para que ela se sinta segura, para que ela se sinta, que ela não sofra, né, não tenha medo, se sinta segura, né, usando esse termo, acho que eu consigo dizer bem como que ela precisa se sentir nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro ano de vida, nós mães, não que nós vamos deixar de fazer as nossas coisas, né? Nós temos que ter sim essa rede de apoio que vai chegar na nossa casa, vai dizer, hoje tu pode sair, hoje tu pode tomar um banho tranquila, hoje tu pode fazer as tuas coisas, mas nós precisamos de certa forma sim estar mais presentes para os nossos filhos, porque o primeiro ano de vida é esse ano em que a criança precisa da mãe para estar ali fazendo essas funções básicas de sobrevivência, né? Do cuidado, do maternar, do afeto, do carinho, do colo, nesse primeiro ano de vida. A partir desse primeiro ano de vida, a gente usa, né, essa ideia de que a criança desce do colo e começa a caminhar, porque ela começa a explorar o ambiente e ela começa a ir para a família. Então, esse cuidado, ele passa a não ser só exclusivamente da mãe, mas de todas as pessoas que fazem parte do sistema familiar. Não só o pai, os irmãos, mas também avós, tios, padrinhos, mais pessoas do círculo familiar que podem estar auxiliando, né, nesse contexto do cuidado dessa criança. É a primeira saída da criança dessa esfera mais materna para a vida. Então, a partir do momento em que eu possibilito que isso aconteça, eu também preciso estar pronta para preparar, né, essa criança para sair para esse contexto familiar, mas que eu também não me sinta culpada por isso, porque isso é natural da vida, né? Tem mães que aí querem se sobrecarregar e segurar tudo para si. Não, eu faço, eu dou conta. Aí estão lá, né, cheia de coisas que não, daí brigam com o marido e aí brigam com todo mundo porque eu não aguento, porque eu tô sobrecarregada, porque eu não posso nem tomar um banho, porque eu não posso nem sair, mas que o momento em que elas precisariam também largar os filhos para que os outros também cuidassem, muitas têm medo, né? Muitas se apegam a essa criança. Então é esse processo que as mães precisam também fazer, de deixar os filhos ir com as outras pessoas, deixar os filhos irem para a esfera do pai. Muitas, né? Não, porque o pai não sabe cuidar. Não, porque o pai, né, faz isso, faz aquilo que eu não gosto.
Quando eu faço isso, eu estou excluindo esse pai. Eu preciso do pai. As crianças são 50% a mãe e 50% o pai. Elas se constituem metade cada um. Quando a mãe ela quer tomar tudo para si, achando que só ela sabe cuidar da forma certa da criança, ela exclui esse pai. E essa criança vai ter problemas. Ela não se sente inteira. Essa exclusão da energia, da força masculina, causa muitos problemas às crianças. Por isso que as mães, quando são muito super protetoras e acabam pegando para si todas as responsabilidades da criança, do cuidado com essa criança, ela acaba gerando, né, no filho diversas questões que depois precisam ser trabalhadas, porque a falta desse pai vai gerar essa exclusão e essa criança vai se identificar com esse pai. Ela precisa dessa energia masculina, né? Então, assim, quando essa mãe, quando essa criança, desculpe, sai para essa esfera mais familiar, né? Que ela sai do colo da mãe, a mãe também já pode dar mais uma respirada, né? Largar, deixar que a criança conviva com mais pessoas, que comece a ter a sua independência, que comece a explorar os ambientes. Então, essa é a primeira saída, né, do colo da criança. Aí, ao passar do tempo, né, a criança começa a ir para a escolinha. Então, assim, a mãe novamente, ela precisa entender que esse é um movimento natural e é um movimento maravilhoso. E ela precisa largar essa criança para essa esfera, para que ela vá com tranquilidade. Porque se eu, mãe, tô ali com medo, achando que só eu sei cuidar, só eu sei fazer, quando ela precisa sair desse ambiente materno, a criança sente muito. E aí vem as dificuldades. Aí vem o problema não só para a mãe, como para as crianças também. A mãe precisa passar essa força e dizer e abençoar esse filho para que ele vá, para que ele siga, para que ele busque além dela. Porque o meu primeiro papel enquanto mãe é gestar, amamentar, cuidar, dar afeto, dar amor, dar carinho. Esse é o papel da mãe, essa é a função da mãe. Mas não significa que a criança só precise disso. Lembram? Eu tenho que olhar para aquilo que a criança precisa. Ela precisa do pai. Ela precisa dessa força masculina que muitas vezes não é como nós, mães. Se nós levarmos para um parque a criança, a mãe leva boné, leva roupa, leva comida, leva água, né? Vai toda preocupada e não sobe na árvore, não corre aqui, não vai ali. Vai o pai levar o filho no parque. Ele só observa onde é que tem o açude, né? Que é perigoso, e deixa a criança que suba, que caia, que mexa, que role, que explore. Porque o pai é essa energia da ação, da vida, de buscar além. Então, por isso que a mãe precisa também deixar que o pai... Ah, mas o pai não vai vestir direito. Ah, mas o pai pega e brinca e joga. Não pode fazer isso. Pode. Porque a energia do pai, o pai cuida diferente da mãe. Mas não significa que ele não está cuidando. E tudo isso faz parte. Quando a criança vai para a escola, ela precisa sentir que ambos os pais, tanto a mãe quanto o pai, estão abençoando essa ida para a escola, estão dando essa força, estão dando essa energia. A mãe dizendo, ó, eu te cuido, eu te dou carinho, a mãe te ama, eu vou estar sempre aqui quando você voltar para te dar um beijo, para te dar um abraço. Pode ir. O pai também vai estar lá pronto para abençoar, para dizer, vai, explore, aprenda, busque, seja curioso. Mas se cuide dos perigos. São energias que fortalecem a criança. Agora, quando eu acho que o meu filho, ele depende só e exclusivamente de mim, que ele não pode dormir sozinho porque ele vai chorar porque ele tem medo, porque eu tenho que largar da minha cama para dormir toda noite com ele, ou ele tem que dormir sempre junto comigo, eu estou enfraquecendo essa criança. Eu estou cortando todas as possibilidades que ela tem de aprender, de superar medos, de passar por frustrações. E ao invés de eu estar sendo aquela mãe que dá força, que ensina, que está ali junto,
eu estou criando uma criança fraca. Que qualquer problema na vida, depois quando estiver jovem, quando for adulto, vai precisar correr no colo da mãe. Então essa maternidade, ela vai muito além daquilo que a gente romantiza. Essa maternidade vai muito além de um bebezinho lindo, cheirosinho. É uma vida que eu estou criando. É um ser humano que não vai ficar para sempre no meu colo, que vai precisar descer do colo e eu, mãe, tenho que estar tranquila para deixar esse bebê crescer, para virar jovem, para virar adulto e sair do meu ninho e buscar um novo sistema e talvez casar e talvez ter filhos e talvez prosseguir com o fluxo da vida. Isso é natural. Já imaginou se os nossos pais, se os nossos avós tivessem feito isso com os nossos pais? Nós não estaríamos aqui. Porque talvez eles não tivessem saído de dentro da casa dos seus pais e não tivessem formado novas famílias e não tivessem tido filhos e não tivessem dado sequência ao fluxo da vida. Então isso é a maternidade, o cuidar, é uma função que nós mulheres cumprimos na nossa vida. Não é algo que é, meu Deus, um peso para a vida toda. Ou agora porque eu tenho um filho, eu tenho que largar tudo só para isso. Não, os nossos filhos sim, eles precisam de nós, mas eles também precisam das outras pessoas. Eles também precisam aprender longe do nosso colo. Não é um papel só meu, exclusivo. Eu preciso hoje, em pleno século XXI, ter uma rede que me apoie, ter uma rede que esteja próxima a mim e que quando eu precisar fazer algo que eu goste, eu tenha alguém para me auxiliar. E que quando eu for ser mãe, eu me desprenda de todo o julgamento, eu me desprenda de todos os preconceitos, de todos os medos, de todas as culpas, de todo o perfeccionismo. Porque, gente, o perfeito não existe. O perfeito já morreu. Bert Hellinger nos diz isso. Só podemos amar o imperfeito, porque o perfeito não existe. O que é perfeito está morto, está estático, não se movimenta mais. E a vida é movimento. A vida é imperfeição. A vida é hoje eu fazer as coisas de uma forma e amanhã eu ir lá e fazer de outra forma e depois eu ir lá e fazer de novo e desmanchar e fazer de novo e hoje eu errei e amanhã eu corrijo. Isso é a vida. Isso é movimento. Quando paramos de nos mover, nós morremos. Porque nós estamos aqui para movimentar, para aprender, para errar e para ser melhor. Então, como é que eu quero ser uma mãe perfeita se não existe perfeição? Existe sim aquilo que eu preciso fazer enquanto minha função de mãe. E isso é importante. Dar aquilo que o meu filho precisa para que no dia que eu não estiver mais aqui, ele saiba se virar sozinho. Para que o dia que eu precisar me ausentar, meu filho dê conta. Junto com quem ele estiver. Aprenda a se virar. Quanto mais eu tento fazer pelos meus filhos, mais eu corto as asas deles, mais eu corto as possibilidades de aprendizado, mais eu corto as possibilidades de desenvolvimento, mais eu corto a criatividade dos meus filhos, mais eu enfraqueço eles, porque quando eu tenho pena de alguém, eu diminuo essa pessoa. Quando eu sinto pena, eu me engrandeço. E eu penso, eu sim sei, você não sabe, você não é capaz. É como se o meu coração, a minha alma, dissesse para os meus filhos, quando eu sou super protetora, você não é capaz de fazer isso. Eu tenho que fazer por você. Eu te botei no mundo, mas quem tem que fazer isso sou eu, porque você não consegue, você não é capaz. E eu acho que não é para isso que nós temos filhos, né? Nós criamos filhos, nós geramos filhos para contribuir
com o fluxo da vida. Esse é o principal objetivo de ter filhos. É continuar movimentando o fluxo da vida. Se todo mundo decidisse hoje não ter mais filhos, a vida acabaria em algum momento. Então, a função de ter filhos, de gestar, é dar movimento a esse fluxo da vida. Quando eu, na minha existência, no meu sistema, eu saio desse sistema e busco um companheiro, eu busco um companheiro com esse, né, com o objetivo de gerar uma nova família. E nem sempre essa família vai dar frutos, né? Nem sempre vou ter filhos. Pode ser que eu não tenha, pode ser que alguém não tenha filhos quando vai gerar uma nova família. Mas faça algo de maravilhoso para muitas pessoas e isso já é um filho também. Porque dar um filho não é dar à luz, não é só um filho físico, né? Às vezes a minha missão aqui na Terra é fazer algo tão grandioso para tanta gente que não é um filho. Bert Hellinger não teve filhos e ele deixou um legado maravilhoso de uma teoria, né, das constelações familiares que tem ajudado milhões e milhões e milhões de pessoas a encontrar o equilíbrio, o pertencimento e a se sentir incluído e a entender e compreender sua família, suas questões pessoais, seus conflitos. Então muitas vezes a gente se culpa, né, por uma maternidade perfeita. Muitas vezes a gente tem que se perguntar, em honra a quem eu estou me culpando? Quem me dizia que eu tinha que ser perfeita? Quem me cobrava isso? Aonde que eu vi isso? Cada uma de nós, quando decide ser mãe, eu só digo assim, por experiência própria, faça aquilo que o teu coração mandar. Indiferente do que os aplicativos mandam, indiferente do que os vídeos no YouTube mandam. Às vezes a gente corre, né, buscar alternativas e receitas prontas, enquanto lá na nossa alma e na nossa intuição grita algumas coisas dizendo, faça isso para o teu filho que é o suficiente. Então, às vezes, o menos é mais. E pensar em maternidade é pensar nisso. É pensar o quanto que eu estou disposta a olhar para as minhas sombras enquanto filha, principalmente. Olhar para essas sombras e aceitá-las sem julgar e fazer aquilo de melhor que os meus filhos precisam de mim. Esse tema, maternidade, ele é muito profundo, né, gente? E até vou deixar uma sugestão de livro aqui, quem puder comprar e ler, tá? A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Quem está gestante, quem já é mãe, quem pretende ser mãe, é uma ótima indicação. E quem também não pretende ser mãe e quer só saber um pouco mais do assunto, também é uma ótima indicação. Nosso tempo está quase se esgotando, né, gente? Espero que eu tenha trazido informações interessantes para vocês, porque às vezes é tanta coisa que eu tenho para dizer que eu acabo assim me enrolando assim de tanta informação que eu gostaria de passar, e é tanta coisa que temos a falar desse assunto maternidade, e que com certeza não se esgota aqui nessa conversa. Então, assim, quero já fazer um convite, tá? Fiquem ligadas aí nas minhas redes sociais. Nos próximos dias eu vou estar postando aí um encontro que eu vou fazer aqui na Reviva, para todas as mulheres, mães e não mães, né? Mães, avós, tias, madrinhas, mulheres que queiram vir participar de uma vivência sistêmica, onde vamos estar trabalhando, né, mais próximas alguns temas, né, relacionados à maternidade, enfim, essas relações de pais e filhos,
e relacionamento de casais, né? Vamos estar abordando diversos temas aí. É um momento de vivência mesmo, e que no decorrer dos dias eu vou estar trazendo também algumas companheiras aí, mulheres também, para engrandecer ainda mais esse evento que eu pretendo fazer, mas que a princípio, né, nós vamos fazer esse encontro aí. Quem tiver interesse de vir aí resgatar um pouquinho né, dessa essência materna, talvez fazer as pazes aí com a sua maternidade, com a sua mãe, né, com a sua mulher interior, acho que vai ser uma oportunidade bem legal. Quem quiser participar vai estar convidada. Eu vou fazer uma postagem aí nos próximos dias com data, ainda não defini, estou organizando umas questões aí na minha agenda que está meio corrida, mas é um tema que tenho muito para falar e que só numa live é muita coisa, né? Mas que assim é importante que a gente olhe para nós enquanto mulheres, nos nossos diferentes papéis, nas nossas diferentes funções, e ser mãe é apenas uma dessas funções que nós temos diante de um emaranhado de coisas, né? De questões que a gente precisa olhar quando a gente vai se tornar mãe, né? Quando a gente se torna mãe, e ressignificar muitas vezes algumas percepções não tão boas que nós temos sobre a maternidade, para que a gente também não fique repetindo aí dores e sofrimentos desnecessários e dê aos nossos filhos o nosso melhor. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Fica o convite, então, para quem puder vir participar dessa vivência presencial aqui com nós, na Reviva. Acredito que na próxima semana, vou ainda repassar a data. E dúvidas sobre esse assunto, né? Questões mais pontuais, perguntas, vocês podem ir me mandando aí no privado. E depois eu faço umas caixinhas de pergunta também, eu vou respondendo vocês. Postagens, enfim, alguma coisa no sentido de ir trazendo mais questões, assim, às vezes mais pontuais. Aqui eu tentei falar de uma forma bem geral, zona, assim, bem ampla, né? Mas eu teria muita coisa para aprofundar, questões mais pontuais mesmo, né? De logo que o filho nasce, né? De como que fica a relação com o marido, né? De como fica a relação com nós mesmas, o autocuidado, né? Enquanto mulheres, porque uma coisa que acontece muito, né? Muitas mulheres ainda ganham os filhos e aí depois ficam lá de pijama e coque no cabelo e acham que a vida acabou, né? Mas eu nessa minha última filha, na minha última filha agora, né? No terceiro dia que eu tava lá de coque no cabelo, com um pijama e com um casaco por cima, eu pensei assim, não, mas não é porque eu ganhei um filho, é que agora eu tenho que esquecer de mim. Corri pro banheiro, tomei um banho e botei uma maquiagem, arrumei o cabelo e eu disse, posso ser mãe e não deixar de ser eu, né? Então, são questões assim, nossa, que a gente tem muito o que falar. E às vezes, né, tudo isso fica escondido e muito, como eu disse lá no começo, muito romantizado, né? Que é tudo tão fácil, que é tudo tão belo. Mas eu acho que o primeiro passo para sairmos desse romantismo é olharmos para nós mesmas enquanto mulheres, olharmos para nós mesmas enquanto filhas, porque aprendemos a ser mãe com as nossas mães e nem todas nós temos uma boa relação com as nossas mães, então há muito julgamento, há muitas dores, há muitas cobranças que acabam de certa forma atrapalhando, né? Nessa nossa maternidade, e aí sim trazendo muitas culpas, muitas dúvidas e muitas questões aí que a gente acaba carregando e aí leva, né, para uma depressão, leva para tantos outros problemas que surgem depois da maternidade, tá? Então, muito obrigada por todas que participaram, por todos que vão ainda assistir esse vídeo, né, que vai ficar gravado aqui no meu Insta. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me chamem. E logo vou estar aqui de novo fazendo mais uma live, falando um pouco mais, né, desses assuntos que adoro, que amo e que eu vejo assim o quanto
as mulheres precisam, né, desse espaço para trocar informações e também às vezes para se sentir um pouquinho mais leve e refletir sobre as suas maternidades, né, sobre seus filhos e as suas relações. Um grande abraço para todo mundo, espero que eu tenha trazido informações que ajudaram, que vão ajudar vocês a refletir um pouquinho, e o que precisar, estou à disposição de vocês. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana, um ótimo dia, fiquem bem e até a próxima!